Por sua extraordinária coragem, desenvoltura, persistência, disciplina férrea e confiança em Deus, essa mulher se tornou a maquinista mais famosa da ferrovia subterrânea e era conhecida como Moisés de seu povo. Ela libertou pelo menos 300 escravos do sul, conduzindo-os engenhosamente para o norte livre. Em 1831, um escravo de Kentucky chamado Tace Davids correu para a liberdade nadando pelo rio Ohio. Seu capataz o seguiu de perto e observou enquanto Davids tentava fugir. A certa altura, ele percebeu que Davids não estava em lugar nenhum. Ele voltou furioso para Kentucky, exclamando para seus amigos que ele deve ter partido clandestinamente. O nome pegou e a lenda de Underground Railroad nasceu. Era uma rede de rotas secretas e casas seguras usadas pelos abolicionistas para libertar os escravos do sul escravista. No entanto, levaria mais 2 décadas até que Underground se tornasse parte da consciência nacional, principalmente devido às façanhas heróicas da condutora mais famosa de Underworld Royal, Harriet Tubman. Sejam muito bem-vindos a este resumo da vida de Harriet Tubman. Harriet Tubman nasceu em uma família de escravos por volta do ano de 1820, em Dorchester, sob o nome de Araminta Ross, mas mais tarde tomaria o nome de Harriet, de sua mãe. Como era comum nas famílias escravas, Harriet começou a trabalhar como empregada doméstica por volta das 5 ou 6 anos. No entanto, essa tarefa geralmente terminava quando as mulheres tinham cerca de 15 anos. Assim, quando Harriet atingiu a adolescência, ela foi enviada para trabalhar no campo. Ainda adolescente, trabalhando na roça, sofreu uma lesão cujas consequências ela sofreria pelo resto da vida. O acidente aconteceu enquanto ela bloqueava a porta para proteger outro escravo de um capataz furioso. O homem golpeou Harriet violentamente na cabeça. Ela nunca se recuperaria desses golpes que lhe davam dores de cabeça terríveis e constantes ataques epiléticos. Por volta de 1844, Harriet casou-se com John Tubman, um escravo livre de quem ela adotaria seu sobrenome. Mas o seu casamento não foi obstáculo à procura da liberdade, razão pela qual em 1849 ela tentou fugir com alguns de seus irmãos. Alguns dias depois, o dono dos escravos fugitivos tornou pública a recompensa que oferecia por cada escravo recuperado, e o irmão de Harriet decidiu voltar, obrigando-os a segui-lo. Em 1849, com medo de ser vendida, Harriet decidiu fugir novamente junto com outros escravos da fazenda. Então ela partiu à noite com a ajuda de uma mulher branca. Ela caminhou para o North Star, viajando à noite. Depois foi para a Pensilvânia e depois para a Filadélfia, onde encontrou a liberdade, deixando o marido, pais e irmãos para trás. Essa liberdade não teria sido possível sem o apoio de Underground. Quando chegou ao norte, ela disse: "Olhei para as minhas mãos para ver se pertenciam à mesma pessoa que agora estava livre. Glória a todos! Apareceu como ouro o sol por entre as árvores e campos, e eu me senti no céu." Uma vez no norte, ela conseguiu encontrar um emprego que lhe permitisse juntar dinheiro para iniciar o seu projeto. Um ano depois, ela voltou para Maryland com o objetivo de resgatar sua irmã e seus 2 sobrinhos, e conseguiu. Em pouco tempo, Harriet estava mais uma vez indo para o sul, dessa vez para resgatar seu irmão e 2 outros homens. Em sua terceira viagem, ela foi atrás do marido, apenas para descobrir que ele havia se casado com outra mulher. Sem se importar muito com a situação, ela logo encontrou outros escravos em busca de liberdade e os escoltou para o norte. Harriet continuou a retornar ao sul repetidas vezes para resgatar mais escravos. Ela foi capaz de conceber uma série de técnicas de resgate engenhosas, como usar a carroça de um mestre para a primeira etapa da viagem, viajar nas noites de sábado para que os escravos não fossem perdidos por seus mestres e os avisos de sua busca não fossem publicados até segunda-feira de manhã. E voltando para o sul, se ela se sentisse em perigo por causa dos caçadores de escravo, e trazia remédio para os bebês se chorassem e ameaçassem fugir. Ela ainda carregava uma arma com a qual ameaçava aqueles que se cansavam da intensa jornada ou que decidiam voltar, dizendo-lhe: "Vocês vão ser livres ou morrerão." Isso era fundamental, pois o escravo voltando para o seu mestre provavelmente seria forçado a revelar informações que comprometeriam sua missão.
No entanto, ela nunca chegou a atirar em nenhum dos seus passageiros. Outra estratégia importante era evitar plantações e viajar no inverno para evitar entrar na Toca do Leão. Em vez disso, esperou os escravos a uns 10 ou 15 quilômetros das fazendas, conforme combinado com eles em contatos anteriores. Em 1856, até $40.000 foram oferecidos do Sul pela captura de Tubman, mas ela nunca seria presa. Até o ano de 1860, Tubman já havia feito pelo menos 19 viagens ao Sul para resgatar escravos, incluindo uma viagem perigosa em que resgatou seus pais de 70 anos. Tubman passou a ser chamada de Moisés por seu trabalho de libertar os seus. Ela ajudou cerca de 300 escravos a escapar da escravidão no Sul. Ela sempre dizia que durante todas as suas viagens nunca havia perdido nenhum de seus passageiros. Para Tubman, seu relacionamento com Deus foi fundamental para suas missões de resgate. Ela disse que ouvia atentamente a voz de Deus enquanto conduzia os escravos para o norte e só iria para onde sentisse que Deus a estava guiando. Seu colega abolicionista, Thomas Garrett, disse sobre ela: "Nunca conheci uma pessoa de qualquer cor que tivesse mais confiança na voz de Deus." Aos poucos, Tubman começou a se relacionar com os principais abolicionistas da época e a participar ativamente de reuniões e programas anti-escravistas. Esses amigos abolicionistas, constantemente mencionavam que, para Tubman, a fonte de sua força vinha de sua fé em Deus, como libertador e protetor dos fracos. J.W. Logan, bispo da Igreja Episcopal Metodista Africana de Sião, disse sobre isso: "Entre os escravos, ela é mais conhecida do que a Bíblia, porque circula mais livremente." Durante a Guerra Civil, Tubman trabalhou como cozinheira, lavadeira, enfermeira e até mesmo como espião da União, cuidando de escravos recém-libertos e feridos em combate. Após a guerra, ela se estabeleceu em Arbor, Nova York, onde passaria o resto de sua vida. Após a Guerra Civil, Tubman começou a acolher órfãos e idosos, uma prática que se desenvolveu na Harriet Tubman Home of the Destitute. A casa mais tarde atraiu o apoio de ex-camaradas abolicionistas e dos cidadãos de Arbor, e continuou a existir anos após sua morte. Tubman também foi muito ativa nos movimentos sociais de sua época, fazendo parte dos movimentos sufragistas e da Associação Nacional de Mulheres de Cor, que buscava acabar com a marginalização da mulher negra na sociedade. Após décadas de constantes ações judiciais, em 1899 ela recebeu uma mesada mensal de $20 por seus serviços durante a Guerra Civil. No entanto, à medida que envelhecia, as consequências cerebrais das lesões que ela sofreu na juventude agravavam-se. Pelo menos que em 1911 ela foi internada na casa que ela mesma doou. Harriet Tubman morreu em 1913, aos 93 anos. Em abril de 2016, o Tesouro dos Estados Unidos anunciou que Harriet Tubman substituiria o presidente Andrew Jackson no anverso da nota de $20. Embora Harriet tenha nascido de pais escravos, ela se recusou a aceitar seu destino desde criança. Quando pôde ser livre, ela dedicou o resto de sua vida a ajudar outros a obterem a sua liberdade, tornando-se assim uma verdadeira heroína, arriscando sua vida para corrigir a injustiça. Harriet era uma crente forte e destemida, o que sem dúvida a deixou mais segura diante de uma vida tão difícil, e a motivou a buscar a liberdade para aqueles que sofriam sob o jugo da escravidão. E você? O que você acha? Que aspectos da vida de Harriet Tubman inspiraram você? De que maneira você acha que o Evangelho deve nos levar a denunciar os males de nossa sociedade? E como você pode ser corajoso para servir aos outros por meio de sua fé? Deixe suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.